Meu nome é Jamila, eu tenho 33 anos, atualmente moro na cidade de Timóteo, Minas Gerais, e eu trabalho na internet ajudando mamães a recuperarem a barriga que ficou após a gestação. Eu nasci na cidade de Patinga, mas bem nova, com 5 anos, eu fui para Santana do Paraíso, que é onde eu fui criada e fiquei lá até os 20 anos, foi quando eu saí de casa. Então toda a minha infância foi morando ali, em Santana do Paraíso, perto da natureza, brincando na rua, porque onde a gente morava era um bairro que quase não tinha pessoas no início, né? A cidade ainda estava começando, então a minha lembrança da infância é essa, brincando na rua e na natureza. Eu fui uma criança muito estudiosa, gostava muito de estudar, então sempre me dediquei aos estudos. Quando chegou ali naquela fase do ensino médio, eu já conciliava trabalho com estudo, sempre queria fazer uma coisinha ou outra. Nasci em uma família simples, meus pais deram uma excelente educação, tive pai e mãe presente, graças a Deus. Meus irmãos, tenho uma irmã mais velha, um irmão mais novo que eu, minha irmã é uns 2 anos mais velha, o meu irmão 6, 5 anos mais novo, então nós fomos criados ali juntos, mas não tinha aquela condição de oferecer além da educação que meus pais podiam, porque eu vim de família simples, então eu sempre almejei mais, eu queria estudar, queria trabalhar, ter as minhas coisas, então já no ensino médio eu já conciliava estudar e trabalhar, para ter meu dinheirinho para fazer as minhas coisas, para não precisar ficar pedindo em casa. 3 filhos não é fácil, só o pai trabalhando ficava difícil ficar pedindo as coisas em casa. Então já conciliava ali com o trabalho. No ensino médio, eu tive uma experiência e uma oportunidade de fazer um curso técnico de farmácia quando eu estava no 3º ano. O antigo PEP que tinha, fiz uma prova, passei, não era o que eu queria, a área da saúde foi só para ter experiência mesmo. Eu não gosto de injeção, não gosto de ver sangue, então quando eu fiz ali aquele tempo de estágio, eu vi que não era para mim. Então eu já sabia que aquela faculdade eu não iria entrar. Mas qual faculdade que eu iria começar? Meu sonho era fazer ou odontologia ou direito, mas não tinha condições. Então eu pensei, o que eu vou fazer? Nessa época eu nem lembro da oportunidade, vai fazer Enem? Não tinha isso, eu não lembro de ter feito. Acho que eu não fiz nenhum Enem, na verdade. E o que eu vou fazer? Não vou fazer farmácia, também era um curso mais caro. Não vou fazer o direito, eu lembro que direito também não estava no meu alcance e a odontologia mais próxima era em Governador Valadares. Então, conversando com a minha mãe, minha filha, a gente não tem condição de pagar uma faculdade para você. Falei, mas eu quero estudar. E eu sempre fui uma pessoa, quando eu colocava uma coisa na cabeça, eu ia fazer alguma coisa. Falei, eu quero já começar a estudar agora, com 17 anos, porque eu quero formar jovem. Já quero ter uma profissão, fazer alguma coisa. E aí surgiu a oportunidade, né, dentro do que cabia no meu orçamento, fazer educação física. Vou falar a verdade, era o que eu queria não. Eu sempre fui a criança lá na escola, nunca fiz nenhuma aula de futebol, futsal, era aquela criança que ficava sentada na arquibancada, não gostava. A única coisa que eu gostava que assim se identifica ali com a educação física seria o quê? Dança, somente. Mas na época, na verdade, nem dinheiro para educação física eu tinha, porque eu não trabalhava. E minha mãe e meu pai falou, minha filha, a gente não tem condições de pagar para você agora. Falei, mãe, mas eu vou fazer, eu vou arrumar um emprego e vou conseguir. Tá, entrei na faculdade somente com o dinheiro da matrícula. É algo assim, minha mãe, não dá para fazer. Eu falei, vai dar, eu vou arrumar um emprego e vou conseguir. Na época, eu lembro que eu comecei a trabalhar em uma loja de roupa no centro de Patinga. Foi meu primeiro emprego com carteirinha assinada. O que eu ganhava, eu lembro que saía assim uns R$400 e eu pagava R$398 a faculdade. Ou seja, não sobrava nada. E aí minha mãe e meu pai me ajudavam com o dinheiro da passagem e ali foi. Sempre pagava a faculdade 6 meses depois, porque eu fui conseguir um emprego quando eu já estava caminhando ali no primeiro período. E assim foi, consegui me formar. Graças a Deus também, assim, muito dedicada, eu não tinha tempo de estudar porque saía cedo de Santana do Paraíso, 5 da manhã, treinava, porque eu nunca deixei de treinar, fazia a academia, ia trabalhar, voltava para a faculdade, chegava em Santana do Paraíso mais de meia-noite, era aquela rotina, então era uma loucura. Mas mesmo com essa correria, eu nunca peguei nem independência, nada, sempre fiquei ali, conseguia dar conta. Não era uma faculdade assim tão difícil, dava para fazer. E aí antes de formar, eu consegui passar em um concurso. Não queria ser professora de escola de jeito nenhum, mas foi a oportunidade que teve. A minha madrinha Jamila vai abrir um concurso, você e a Marisa, que é minha amiga que estudava comigo, fiz. Sem nenhuma pretensão, passei.
Então, logo que eu me formei, com 21 anos, eu já comecei a ser professora de escola. Então, a escola olha que legal, né? A escola que eu me formei no terceiro ano foi a escola que eu fui dar aula. E muito jovem, 21 anos, dando aula para o ensino médio, foi uma experiência, assim, bem diferente. Comecei a trabalhar, então, muito jovem na escola e pensa só, né? Educação física, algo que eu não queria no início, mas Deus já vê o nosso caminho por completo, porque graças à educação física, hoje eu estou na profissão e fazendo o que eu gosto, o que eu amo. Mas como que foi essa transição? Quando eu trabalhei na escola, então era muito bom, eu saí de um salário ali que eu ganhava em loja, um salário mínimo, para ganhar um pouquinho a mais, 21 anos, tá? Mil maravilhas. Ali eu conseguia comprar minhas coisinhas, foi onde eu consegui também sair de casa para morar próximo do trabalho, né? Meus pais de Santana do Paraíso, eu quis morar ali um pouquinho, né, próximo do trabalho. Eu comecei trabalhando como professora ali em Santana do Paraíso, porém quando eu efetivei, que me chamaram, eu assumi no Cidade Nova, que embora pertença a Santana do Paraíso, é do lado do centro de Patinga. Então, para não ficar essa correria, na época eu consegui comprar uma motinha. Eu achava perigoso, nunca gostei de moto, mas era uma necessidade. Então, eu consegui mudar para perto do trabalho. Ali eu continuei na escola, o salário me atendia, porém eu não estava satisfeita, eu sempre fui muito incomodada. Mesmo quando eu estava trabalhando em loja, eu nunca parei em lugar nenhum, porque eu olhava assim uma oportunidade melhor, eu ia. Não consigo ficar parada esperando o melhor vir. Então, ali na escola eu já comecei a ficar incomodada, mas ainda fiquei muitos anos. O que me fez ir para o outro lado? Eu comecei mesmo na escola, às vezes eu dava uma aula de personal, no estúdio, mas eu não gostava também daquele personal de salão, de academia, música alta, tudo me incomodava. Então preferi ficar só na escola. Mas não estava satisfeita. Aí veio a pandemia. Na pandemia, fiquei quieta em casa, fazendo meus treinos, ali a escola não funcionava. E ali naquele tempo eu comecei a pegar uns personagens na praça, aberto. Academia fechada, todo mundo foi procurar um exercício físico. E ali comecei para alguns conhecidos. Comecei a fazer em casa também, e aí me surgiu a ideia, falei, por que não começar a mostrar? Isso já estava ali passando a pandemia, começando a abrir os comércios, a vida voltando. Quando eu comecei a publicar, foi um primeiro dia, meu Instagram era totalmente fechado, tinha umas 300 pessoas, porque eu dava aula para adolescente, não queria expor demais. E aí quando eu comecei, eu falei, isso aqui é um caminho sem volta. Eu vou começar a publicar e agora vai acontecer alguma coisa, porque uma vez que eu comecei a fazer algo, eu não paro no meio do caminho. Vamos lá. Então, na primeira vez que eu postei, daquele jeito, hoje eu até olho ali os vídeos passados e falo, meu Deus, como a gente muda, né? A gente ainda, todos os dias nós estamos numa sequência, todos os dias aprendendo. E ali comecei com vergonha, comecei a publicar uma coisa e outra, e aí comecei a fazer umas aulas em grupo. Com qual objetivo? Nessa época eu já estava tão incomodada na escola que eu falei, eu não quero ir para fora do país. Só que eu não queria ir, vou para trabalhar, não, eu queria com um objetivo. Comecei a pesquisar de que forma e aí veio, vou fazer um intercâmbio. Eu não sabia nem o que era, porque quando eu era ali novinha, nunca tive experiência com isso, contato com ninguém que tinha feito intercâmbio. Pesquisando, falei, intercâmbio, vou aprender inglês, não sabia nada assim, nem as cores direito. Quero aprender inglês. Então pesquisei logo uma cidade do interior da Irlanda para aprender o inglês mais difícil, só que eu também não tinha dinheiro da escola, mal pagava as contas ali que eu já morava sozinha. Falei, o digital então vai ser o dinheiro extra para eu pagar o curso e também juntar o euro, porque na época foi lá para cima por causa do Covid também, tudo que aconteceu. Tive que ainda estender mais um ano, porque na época fechou tudo, mas foi o tempo certinho. Com isso, primeira coisa, comecei a fazer os grupinhos na internet, com um grupo de mulheres, ensinando ali sobre os exercícios, coisas que eu já fazia no mundo presencial. E aquilo foi tomando uma proporção muito maior. Então, no início foi uma renda extra, teve ali um dinheirinho onde eu fui fazer esse intercâmbio fora, fiquei 8 meses fora do Brasil estudando, lá surgiram outras oportunidades também. E o By Diastase, que hoje é a minha empresa principal, nasceu lá na Irlanda. Quando eu fui para a Irlanda, eu já tinha conhecido o meu marido, né? Era um namorado, e quando nós nos conhecemos, eu já estava com tudo fechado, porque foi um plano mesmo, ali foram anos pagando para ir fazer esse intercâmbio. Então, quando nós nos conhecemos, eu já falei, olha,
Eu vi que era um relacionamento que ia à frente, falei, eu tenho um intercâmbio para fazer, não vou abrir mão disso, sempre foi meu sonho. Então ele já ficou ciente, mas conforme foi passando o tempo, o relacionamento ficou mais sério. Então quando eu fui para a Irlanda, nós já estávamos noivos, então foi o combinado. Eu vou fazer esse intercâmbio, mas vou voltar para ficar aqui junto com ele, que esse era o nosso plano. Então quando eu fui, eu pedi uma licença, porque quem é concursado pode pedir uma licença de até 2 anos da escola. Então quando eu fui, eu já sabia, eu senti, o dia que eu saí da escola, eu falei, eu não volto mais aqui, não para trabalhar, não quero isso na minha vida. Fui para lá. Gostei demais, tive experiências, fiz outras especializações também. Antes eu trabalhava com treino em casa, comecei a trabalhar com diástase e fui até lá, onde até uma pergunta muito comum, Jamila, mas você não é mãe, porque a diástase surge, hoje eu lido com as mamães no pós-parto. O porquê que você trabalha e começou a trabalhar com diástase? Foi também com as minhas alunas, que eu já trabalhava, e ali elas tinham muito escape de urina, que é um sintoma da diástase, barriga estufada, mesmo emagrecendo, treinando. E na faculdade não tem essa especialização. Foi quando eu vi esses sintomas das meninas que eu acompanhava e fui buscar o que era, foi que eu descobri que era diástase. Daí que surgiu o By Diástase, que eu falei, não, vou trabalhar com isso, porque eu vejo que é uma dor de muitas mamães e muitas não sabem nem como tratar, não sabem o que é, não tem muito profissional capacitado para isso. Então, nesse ponto, que também foi um grande divisor de águas na minha trajetória profissional. Quando eu trabalhava só com o treino em casa, era mais um. Eu não via tanta paixão nisso. Eu gostava, mas ainda não era o que eu gostaria de fazer. E eu sempre pedi a Deus, falei, eu quero algo que eu realmente gosto de fazer, me mostra um caminho, me mostra algo que eu realmente gosto de trabalhar, com um propósito. E aí, quando eu comecei a trabalhar com diástase, aí sim, as coisas fluíram, começaram a andar, porque é algo que muitas mamães sofrem, é algo que eu resolvo o caso, é algo que eu sou apaixonada. Então, junta tudo isso, esses pilares, onde fez o trabalho realmente ir à frente. E bom, por que eu voltei da Irlanda? Porque era o combinado, o meu marido, meu noivo estava aqui, voltei, mas também com a intenção. Eu não volto para a escola e eu preciso ficar com um salário dessa forma para eu continuar no Brasil, porque caso contrário, fora seria muito melhor para mim. Então eu já voltei com muita força de vontade, sempre falei, vai dar certo, de um jeito ou de outro. Nasceu lá na Irlanda, eu não tinha tanto tempo para dedicar ao projeto, mas quando eu cheguei aqui, já em janeiro, eu cheguei em dezembro, em janeiro, quando eu lancei a outra turma, já foi assim um sucesso para eu olhar e falar, é esse caminho que eu vou seguir. A diástase, ela é uma condição que acontece com toda mamãe. Por exemplo, se eu engravidar aqui agora, a barriga cresce, vai acontecer a diástase, porque separa os músculos para o bebezinho crescer. Porém, a maioria das mamães, após a gestação, continuam com esse espaço, que pode ser em determinados pontos do abdômen, deixando a barriga estufada, flácida, pochete, às vezes com escape de urina, com flatos vaginais, incômodo na relação sexual. Por isso que tem muitas mamães que após a gestação, mesmo fazendo exercício de academia, fazendo dieta, fazendo de tudo, procedimento estético, não consegue voltar à barriga porque ficou com essa diástase. E ela não se trata com exercícios convencionais de academia, como agachamento, abdominal, não. Alguns exercícios, inclusive, podem até piorar o caso da mamãe. Então, quais são esses exercícios, então, que melhoram essa barriga, que trata essa diástase e ainda todos esses sintomas, o escape, dor nas costas, todos esses sintomas? São exercícios de respiração. Eu trabalho com 2 técnicas, técnica hipopressiva, onde tem um famoso vácuo abdominal, mas com as posturas certas, e o exercício de ativação. Então, a combinação dessas 2 posturas faz com que o seu abdômen volte para o lugar, volte a força abdominal, assim como o assoalho pélvico, que é o que vai tratar esse escape, esse incômodo na relação sexual e também as dores nas costas. Durante a minha trajetória, quando começa no digital, já que a pessoa que quer trazer o trabalho dela para a internet, primeiro ela precisa saber muito bem o que ela quer mostrar ali. Talvez fique um pouco perdida, mas fala a sua verdade e começa ali posicionando. Quando eu iniciei, era tudo muito novo, eu não sabia fazer uma edição de vídeo, não sabia fazer praticamente nada, fui aprendendo mesmo no caminho. Então contei com vários cursos. O Thiago, que hoje é meu marido, desde o início, ele foi a pessoa que mais me apoiou e mais me ajudou durante o processo. Então tudo que era design, algum projeto assim, ele sempre fazia e faz até hoje. As edições de vídeo eu fui aprendendo, fiz vários e vários cursos do marketing digital e assim, o curso do marketing digital a pessoa tem que focar em um só, porque todos
a maioria deles são bons, mas a pessoa precisa focar. E a internet, assim como a pessoa que vem tratar a diástase comigo, quantos perfis tem na internet? Se essa pessoa não pega e foca em um profissional só, ela fica perdida. O que aconteceu comigo? Eu comecei ali, fiz vários cursos aleatórios e nenhum deles eu ia até o fim. Hoje eu faço parte da mentoria, uma mentoria que eu já estou nela 2 a 3 anos, acho que é 2 anos, né? Tem uma mentoria que eu faço já tem 2 anos, que é até com a pessoa aqui de Patinga, o Robert Rezende, que ele dá essa direção para a gente realmente posicionar na internet, todos os insights e uma melhor comunidade. Eu sempre bato muito na tecla no meu curso, na minha comunidade, né, que é a comunidade das poderosas, que é o que eu uso lá no meu perfil, que toda mulher é poderosa, e eu uso esse jargão lá para falar com elas. E a importância de você estar em um ambiente onde as pessoas querem o mesmo que você. O mesmo é no digital. Hoje eu estou ali em uma comunidade com pessoas falando a mesma língua, com pessoas no mesmo objetivo. Então isso é muito importante. Então, de quando eu comecei até hoje, muitas coisas mudaram e vão mudar provavelmente. A forma como eu falo, a segurança como eu falo, o modo como eu vejo uma aluna hoje, só de olhar uma barriga eu já sei identificar tudo, a diástase, o tipo, só de olhar. Então toda essa experiência, essa bagagem que a gente só conquista mesmo ali no dia a dia, trabalhando, buscando também, é que faz evoluir. Então, se hoje tem, desde 2022, estamos em 2025, eu já evolui muito, imagina. Uma live quando eu fazia antes, morria de vergonha. Também se abre a live, não tem ninguém, já fiz live para ninguém assistir. E você realmente tem que querer muito. Se você não tiver essa força de vontade, se você não realmente o querer tem que ser muito forte, você desiste na primeira, na segunda, na terceira. Então acho que esse querer, junto com a sua determinação e o lugar fixo, se você tiver um profissional ali para te orientar e para te guiar, as suas chances de dar certo e encurtar o caminho são muito maiores. Então hoje eu falo que a internet mudou a nossa vida, a internet, levar o meu trabalho para a internet mudou as nossas vidas, e hoje, graças a Deus, ao trabalho, à equipe que eu tenho, o meu marido, que hoje, além de ser a melhor coisa, não só na vida pessoal, mas na vida profissional também, porque hoje nós somos sócios da empresa, é o que faz dar muito certo. Então hoje eu falo que eu tenho a vida exatamente como eu quero. Trabalho pouco? Não, trabalho até mais do que eu trabalharia ali fora no CLT, mas eu trabalho com o que eu gosto. Então quando eu fico até às vezes 10, 11 da noite, ou editando um vídeo, ou respondendo até uma aluna, fazendo alguma coisa do meu trabalho, é algo que eu amo. Antes, há pouco tempo atrás, eu fazia praticamente toda essa parte estratégica de frente sozinha, eu e o Thiago. Hoje nós já temos uma equipe maior, onde eu tenho a vendedora, tenho a pessoa do suporte, tenho pessoas para ajudar e somar, mas sempre eu olhando também, tendo esse olhar. Então hoje eu consigo, independente de estar aqui em Timóteo ou estar viajando, trabalhando, mas tenho essa flexibilidade, que melhor do que uma liberdade financeira e a geográfica. Eu posso estar aqui, eu posso viajar. É claro que tendo uma rotina também, porque trabalho na internet não é cruzar os braços e esperar o dinheiro cair, porque isso não vai acontecer nunca. Se você desacelera no trabalho, automaticamente desacelera também na parte financeira. Tenho uma rotina legal, acordo cedo, faço atividade física, trabalho de manhã, de tarde, à noite, faço live quase todos os dias, mas é algo que eu amo. E aquela frase é clichê, mas é verdade. Se você está trabalhando com alguma coisa que realmente você gosta, é muito diferente. Você tem prazer em trabalhar. Às vezes o Thiago, não vai ficar respondendo até tarde da noite, às vezes manda uma mensagem, mas eu gosto disso. Ali com as minhas alunas, eu sempre me coloco no lugar delas. Eu quero saber, e se fosse eu como cliente, como será que eu iria ficar se a pessoa não me respondesse determinada dúvida, sabe? Então eu sempre me coloco, embora hoje, graças a Deus, sejam milhares de alunas, eu ainda consigo estar muito presente ali ao lado delas. Então foi muito legal essa parceria com a Growth. Elas vieram até a mim, porque o perfil com certeza apareceu ali, olha só o alcance da internet. E aí chegou essa oportunidade de estar divulgando, e já é uma marca que eu usava, já indicava para as minhas alunas, sem assim nada mesmo. E quando chegou, fiquei muito feliz, estou muito feliz de poder divulgar e fazer parte mesmo de uma marca que eu admiro tanto e consumo todos os dias aqui na minha casa. Hoje eu sinto muita gratidão mesmo. Eu não sou aquela pessoa que olha e fala, nossa, eu nunca imaginei que isso não iria acontecer, porque eu trabalhei muito. Quem me conhece assim de perto sabe, eu sou muito focada mesmo, muito disciplinada. Então, quantas vezes sem recurso eu colocava ali telefone
em fita no Durex para gravar, gravava num calor assim muito, trabalhava muito, já fiz vários lançamentos de ser zero, sabe? Então foram muitos os percalços mesmo para que hoje eu colhesse fruto. Então eu acho que a gente planta e a gente colhe. Então no fundo, o que não me fez desistir foi pensar, uma hora vai dar certo, não sei quando, porque não é no nosso tempo, né? Deus tem o tempo para tudo. Aprendi isso muito também com meu marido, porque eu sou uma pessoa imediatista, eu quero tudo na minha hora, sou mais dominadora, mas sempre ele me ensinando, não, faz que uma hora vai dar certo. Então ter uma pessoa ao meu lado e eu sempre focada, isso sempre, não, uma hora vai. E hoje, quando eu olho, até contando agora, olhando essa trajetória, eu falo, nossa, olha só, antes eu tinha uma aluna, não tinha, às vezes querendo ajudar, assim como muitas pessoas que hoje eu vejo começando na internet, tendo aquela vontade, e às vezes falam, mas será que comigo não vai dar certo? Mas não. Só que se fosse fácil, quantas pessoas, todo mundo estava lá. Não é difícil, é um caminho que você precisa lutar muito, mas olha só, hoje o sucesso do meu trabalho, ele é reflexo do resultado das minhas alunas. Para mim a maior satisfação é eu receber hoje mesmo, fazer uma live, a aluna contando o resultado, emocionando. Eu sei que o que eu transformo ali não é só a estética, é muito além da estética. Uma mulher no pós-parto, ela passa por muitas questões mental, tem a nova rotina, muitas vezes está passando um quadro depressivo, tem questão de relacionamento. Então são tantos casos que quando eu sempre falo muito isso, não é só uma foto de antes e depois, é toda uma vida ali por trás, é recuperar a autoestima, o relacionamento. Quantas mulheres saíram de quadros depressivos, mulheres que estavam em relacionamento abusivo, aceitando tudo, depois que ela realmente viu quem ela é. Tá, Jamila, mas isso tudo falando de estética, sim, porque a estética importa, e para a mulher mais ainda. Se a mulher olha no espelho, não se sente desejada, não se sente amada, automaticamente isso ela pode cair num quadro depressivo, ainda mais passando num pós-parto. Então, olhar para isso me faz realmente ter a certeza de que o meu trabalho é um trabalho que edifica, é um trabalho que atinge mais e mais mulheres. Hoje eu não estou ainda nem perto do que eu quero, hoje a gente já atinge todos os dias milhares de mulheres, mas eu tenho certeza que ainda tem muitas mulheres a serem transformadas. A minha maior motivação hoje é profissional, ver o resultado das minhas alunas. Então, o porquê que eu acordo todos os dias? Primeiro, pela graça de Deus, que se não fosse Deus, não estaria aqui, não estaria fazendo meu trabalho. Foi por Deus mesmo que hoje eu tenho esse propósito de ajudar pessoas e saber que eu ajudo mais e mais mulheres. Todos os dias eu estou motivada? Claro que não. Quando você está num passo, e até hoje acontecem muitas coisas que às vezes você pensa, nossa, mas será? Então sempre eu olho, eu tenho uma pasta, eu olho ali os resultados das minhas alunas, mantenho esse contato também. Então todos os dias o meu propósito maior é ajudar mais e mais mulheres, porque toda pessoa, todo profissional de sucesso, por trás tem o quê? Ajuda. Quando você ajuda o próximo, isso reflete para você em forma de um benefício, seja financeiro, seja na realização profissional, pessoal. Olha, o maior conselho que eu recebi na minha vida é ser fiel a Deus e entregar todo o meu propósito nas mãos dele. Porque uma vez que você apresenta ali todo o seu propósito nas mãos de Deus, ele sabe a hora certa para te entregar aquilo que está no seu coração. Porque eu não acredito que Deus coloca algo no seu coração sem você ter ali a intenção e o poder de estar realizando. Então esse é o melhor conselho que eu recebi, e um conselho também de persistir. Não adianta também você colocar nas mãos de Deus e cruzar os braços, que muitas vezes você fala, Deus vai me ajudar, mas e você, o que está fazendo por isso? Então persista juntamente com a obra e a graça de Deus. Com certeza são os melhores conselhos que eu recebi, eu acho que qualquer pessoa pode receber. Olha, meu maior sonho profissional é atingir mais e mais mulheres, crescer ainda mais a empresa, o By Diastas, levar esse nome. Já está em mais de 10 países, né, mulheres, mas eu tenho certeza que tem potencial para crescer ainda mais. E o objetivo pessoal é construir a minha família. Daqui a 10 anos eu estarei muito bem sucedida, não só financeiramente, mas no casamento, com filho ou com filhos, quem sabe, né? E está nas mãos de Deus, e ajudando mais e mais mulheres. Eu quero que o meu relato daqui a 10 anos seja, nossa, lá, quando eu tinha 33 anos, eu estava apenas começando essa trajetória, porque é muito pouco. Hoje, se olhar aí 3 anos, está apenas começando. Imagina continuando nesse mesmo foco daqui a 10 anos.